Neste deserto árido que ainda estamos vivendo, aqui na Terra, é difícil viver tranquilo e alegre, a não ser se tivermos conquistado os benefícios da fé. Somente seremos saudáveis se conquistarmos a fé no Criador, a fé em Deus. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por mais lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. O nosso objetivo hoje é estudar a lição 25ª do livro Sinal Verde, Preocupações. E, a meu ver, antes de dar seguimento ao estudo desta lição, acho necessário resgatar uma afirmação de André Luiz contida no capítulo anterior, onde o benfeitor espiritual diz: o desejo é realização antecipada. A meu ver, interpretando essa afirmação de André Luiz, noto que o benfeitor espiritual está querendo nos dizer que, para que nós possamos edificar algo, para que nós possamos tornar concreto, real, algum projeto, alguma meta, torna-se obrigatório, é indispensável que a vontade esteja presente, que desejemos, que sonhemos. No tocante à preocupação, nós não podemos dizer o mesmo. Por quê? Porque André Luiz já inicia essa lição 25ª, nos lembrando que, não raro, a vida resolve alguns de nossos problemas sem qualquer esforço de nossa parte.
E isso é a expressão da mais pura verdade. Você pode até estar pensando que talvez essa lição fomente a irresponsabilidade, pois para nós a pessoa responsável é aquela que se preocupa com o futuro que virá, com o perigo que possa aparecer. Mas, meus irmãos, sinceramente, se prestarmos atenção no dia a dia, em nossa experiência diária, nós iremos perceber que não raro aquilo que nos preocupava ontem, alguma inquietude que nos visitava até há pouco, deixa de existir sem que tenhamos feito algo. E eu vou mais longe ainda, penso que muitos de nossos problemas sequer chegam ao nosso conhecimento. Muitos daqueles desafios que poderiam bater a nossa porta no futuro, sequer nós teremos conhecimento ou ciência a respeito dele, pela ajuda anônima, pela ajuda misericordiosa de Deus. Por exemplo, talvez agora eu esteja enfermo e não tenha nenhuma noção, e um problema que se avizinha sequer chegará ao meu conhecimento, porque é possível, e isso raramente talvez é destacado pelas pessoas, mas na maioria das vezes acontece. A espiritualidade maior, com autorização do nosso Pai, exerce uma terapia e nós chegamos a receber a cura de uma enfermidade da qual sequer tivemos conhecimento. E é interessante apontar mais um dado que poucos apontam. A maioria daquilo que nós antevemos como problema, que amanhã baterá à nossa porta, a maioria esmagadora sequer chega a acontecer. Então, meus irmãos, nós sabemos que a preocupação é, em alguns casos, necessária e ela também é salutar. Mas aquilo que hoje muito se fala a respeito do transtorno de ansiedade, André Luiz vem falar a respeito deste transtorno com o seguinte dizer: preocupação em virtude da preocupação. André Luiz, nessa lição, nos traz ensinamentos maravilhosos. Estes dados, esta lição, este preâmbulo, essa introdução, todos eles podem nos esclarecer de que não podemos deixar nos aprisionar pelo transtorno de ansiedade, pela preocupação em virtude da preocupação. Se a preocupação, meus irmãos, em si não é indispensável à solução de todos os problemas, muito menos o transtorno de ansiedade. A preocupação em virtude da preocupação. Ao analisarmos o texto, meus irmãos, nós vamos perceber que o benfeitor espiritual, ele menciona na lição palavras como irritação e enfermidade. Não resta a menor sombra de dúvida de que a ansiedade ou o transtorno de ansiedade rouba a nossa alegria de viver. Geralmente, meus irmãos, nós permitimos que o passado nos entristeça e caímos em depressão, e o futuro nos aprisione através do transtorno de ansiedade. É a mais pura verdade de que nós vivemos muito pouco focado a nossa atenção no presente. Numa lição que nós já comentamos, intitulada Assuntos de Tempo, nós percebemos que André Luiz vem destacar a importância de viver bem o presente e o agora. Mas, geralmente, quase sempre, nós vivemos vinculados ao passado ou aprisionados no futuro. E assim, inquietos, irritados, continuamos preocupados demasiadamente com o futuro. Você sabe, meus irmãos, aquele friozinho na barriga? Como me proteger diante de desafio que se aproxima? Aquela entrevista de emprego. Até mesmo na iminência de visitarmos uma cidade violenta. E quantas vezes nós preocupamos até mesmo com o que os outros pensam a nosso respeito?
E quantas vezes você já se perguntou: e se as pessoas não gostarem de mim? E se eu errar novamente? Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos atos no futuro ante o fracasso no passado. Aí nós percebemos que preocupação por preocupação, o transtorno de ansiedade nos leva a este quadro desolador que hoje vivemos. A tristeza, os pensamentos acelerados e a inquietude. Se não nos acautelarmos bem, meus irmãos, chegará um momento em que aquele friozinho se transformará em sintomas como taquicardia, insônia, palpitações, aperto no peito, sudorese excessiva, náuseas, dores musculares e até mesmo hipertensão arterial. Diante desses sintomas, vamos ao médico à procura de ajuda, de terapia. E os exames não apontam a existência de qualquer enfermidade. Talvez você não tenha coragem de perguntar ao médico, mas talvez você pergunte a si mesmo: será coisa de minha cabeça? E pela leitura dessa lição nós vamos perceber, meu irmão, que não é coisa da sua cabeça. Ou talvez a gênese esteja em nossa mente, como nós lidamos com o nosso cotidiano. Nós precisamos perceber que o medo em excesso, a preocupação em virtude da própria preocupação, diante de ameaças reais e até mesmo imaginárias, também provocam esses sintomas. Longe de mim a pretensão de falar como um especialista no assunto. Não é a minha especialidade. Aqui na Terra, nesta encarnação, eu estou atuando como um médico. Não sou psicoterapeuta, muito menos médico, muito menos psiquiatra. Mas qualquer um de nós pode constatar que o transtorno de ansiedade é assunto grave. Tanto que o benfeitor espiritual André Luiz vem tratar deste assunto na década de 70, no século passado, e com a sua sabedoria nos apresenta a sua contribuição. André Luiz, benfeitor espiritual, como os médicos, como os psicólogos, psicoterapeutas, eles são unânimes em afirmar que, assim como o medo, a preocupação, em alguns casos, é necessária e até mesmo saudável. É salutar. Buscarmos previamente, meus irmãos, a solução de questão futura, para nos preparar, para que nós possamos enfrentar com sabedoria situações arriscadas que se avizinham. Todavia, nós precisamos aprender que a preocupação excessiva, além de nos inquietar, tem o poder de disparar o sistema fisiológico de segurança que todos nós herdamos do nosso Criador. Diante de determinado perigo ou ameaça, ocorre, isto é fato, uma grande liberação de substâncias químicas, doses extras de hormônios. Estas doses são liberadas em nosso organismo, em nosso próprio benefício, para que nós possamos, até mesmo diante de um perigo ou de uma ameaça, nos defender. Ocorrem então descargas de adrenalina, cortisol, e essa descarga, essas substâncias químicas tomam conta de nosso organismo para que nós possamos vencer o perigo. Então, diante de um perigo esporádico, uma ameaça esporádica, o alarme dispara. Agora, o salutar se torna patológico quando o sistema de alerta dispara a todo momento, por qualquer receio, por menor que
que seja a preocupação. Nós notamos de forma clara que neste texto, André Luiz acentua que não é a preocupação que aniquila a criatura, mas é a preocupação em virtude da preocupação. Ou seja, o que aniquila a criatura é aquilo que nós rotulamos hoje de transtorno de ansiedade. Ou seja, a preocupação em virtude da própria preocupação. Aquilo que é rotulado de preocupação excessiva. Neste estado de espírito, nós passamos a ver perigo em tudo. O nosso organismo passa, então, a sofrer pela liberação constante de hormônios, e isto é muito, mas muito prejudicial. Quando nós tomamos a iniciativa de encontrar subsídios para comentar este capítulo, muito embora este assunto já nos chame a atenção há anos, nós tivemos recentemente e fizemos um balanço, uma pesquisa, seja em livros, em textos, em vídeos, e nós tivemos a oportunidade de encontrar inúmeros ensinamentos, benefícios enormes, textos maravilhosos, inúmeros subsídios para que pudéssemos hoje interpretar ou comentar essa mensagem 25ª do livro Sinal Verde. Então, todos nós, eu, você, nós temos a oportunidade de encontrar inúmeros subsídios, seja em livros, em textos e em vídeos, inclusive na internet. Todavia, meus irmãos, dentre todos esses textos, vídeos, livros que nós lemos, raramente nós encontramos uma abordagem sobre a importância da fé. E eu estou dizendo sobre a importância da fé e não da religião. Repito, ao ler livros, textos, assistir vídeos, palestras de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, raramente eu me deparei com algum texto, alguma palestra apontando sobre a importância da fé. Por outro lado, nós percebemos que até mesmo aqueles que se rotulam de religiosos, eles estão fracassando no objetivo de consolar a criatura humana. A maioria dos religiosos, em vez de consolar, em vez de contribuir, transmitindo confiança, fomentando a fé, cada vez mais gera especulação ou talvez mais medo, no prurido de nos transformar imediatamente em santos ou até mesmo nos atemorizar com a expectativa do inferno. O certo, meus irmãos, é que após ler textos, assistir vídeos, assistir palestras, eu não encontrei um profissional da área, até mesmo aquele que se rotula como holístico, a destacar a importância da fé e até mesmo a importância do trabalho na terapia do transtorno de ansiedade. E nós percebemos que, como André Luiz nos traz dicas importantes neste livro, nós já precisamos antecipar que a fé é importante, porque o transtorno de ansiedade germina em solo desprovido de segurança. E hoje, mais do que nunca, muito embora o avanço tecnológico, o conforto material, nós estamos vivendo num planeta ainda de provas e de expiações, mas a insegurança se mostra muito patente. Num ambiente como o da Terra, em que geralmente nós somos adestrados para a concorrência, somos levados à luta desenfreada pela sobrevivência. Num ambiente em que somos convencidos de que, para sermos prósperos, devemos, se necessário for, destruir o nosso semelhante. Como, meus irmãos? Como vencer o transtorno de ansiedade num ambiente social em que os costumes fomentam a disputa, a guerra e o ódio? Como vencer a depressão,
a transtorno de ansiedade, os transtornos psiquiátricos num ambiente como o da Terra, que ainda valoriza mais o ter do que o ser. Ou seja, num ambiente que supervaloriza os bens materiais. Neste ambiente ainda inóspito, como a Terra, é quase impossível viver sem constante medo. E é quase impossível vencer o transtorno de ansiedade, a não ser com a terapia da fé. Neste deserto árido que ainda estamos vivendo, aqui na Terra, é difícil viver tranquilo e alegre, a não ser se tivermos conquistado os benefícios da fé. Somente seremos saudáveis se conquistarmos a fé no Criador, a fé em Deus. E é isso, meus irmãos, que nós percebemos. O que se destaca nesta lição, numa curta mensagem, André Luiz nos apresenta dicas. O que de diferente André Luiz nos traz nessa lição? Bem dizer, nos traz tudo aquilo que a ciência não nos beneficia. O benfeitor espiritual, André Luiz, preenche importante lacuna deixada pela ciência, onde geralmente psicólogos, terapeutas, psiquiatras falham. André Luiz destaca nessa lição, como terapia do transtorno de ansiedade, o remédio que a ciência geralmente descarta, a fé. O benefício que traz a convicção de que o Criador está no leme. Nessa lição, meus irmãos, percebemos que André Luiz, que o benfeitor espiritual, destaca o auxílio invisível de Deus. Por maior que seja o fardo, o sofrimento que estejamos vivendo, lembremos-nos de que Deus está nos amparando. Tenhamos a plena convicção de que Deus existe e, como nosso Pai, o nosso suporte é Ele, indispensável para que possamos carregar o fardo das nossas aflições. E André Luiz nos recorda que, geralmente, a vida resolve parte dos nossos problemas sem qualquer esforço de nossa parte. Que nós podemos contar, então, com o auxílio do invisível. Além disso, André Luiz nos recorda que o trabalho no tempo dissolve preocupações, que é necessário fazermos um balanço da nossa vida e nós iremos perceber que as bênçãos que nos favorecem suplantam e muito mais as aflições que estejamos vivenciando. Nós somos muito beneficiados, mas geralmente nós não valorizamos o benefício que nós recebemos. Um dia, meus irmãos, nós iremos perceber que o acontecimento que hoje nós interpretamos como mal é, de fato, um bem hoje mal interpretado. A fé é a segurança de que Deus, seja lá o nome que você der, que Deus é a nossa proteção. Podemos antever problemas, resolver conflitos, mas sozinhos nós não conseguiremos nada. Se você tiver a oportunidade de pesquisar um pouco sobre experiência quase morte e analisar e estudar os relatos de irmãos nossos que, por um acidente, uma cirurgia, eles por alguns minutos foram dados como mortos e que vêm nos relatar suas experiências fora do corpo físico, vocês vão perceber que, nos relatos, grande parte desses relatos destaca que a segurança, a confiança que eles perceberam, o sentimento que os invadia de que Deus, a proteção, estava com eles. Quando, a tal ponto, tão notória esta bênção, esta segurança,
que grande parte deles relutaram em voltar para o corpo físico. Nós precisamos perceber que, quando se fala em Jesus Cristo, quando se fala em fé, nós não estamos apontando para essa ou para aquela religião. Nós não estamos aqui na defesa desta ou daquela bandeira institucional, desta ou daquela religião, repito. Nós estamos recordando Jesus Cristo. E através da nossa análise da história, nós vamos perceber que Jesus Cristo é o maior médico de todos. É um psicoterapeuta por excelência. Jesus Cristo, quando ele estava no barco e os seus discípulos estavam enfrentando a tempestade e imersos no temor, envolvidos pelo medo diante da tempestade, verdadeiramente aterrorizados, Jesus Cristo continuava dormindo, a ponto de que eles foram acordá-lo. E ele, de forma serena, ele conquistou, demonstrou a sua segurança, até mesmo amenizando a tempestade. Jesus Cristo não só nos elucida com seus ensinamentos, mas demonstra a sua fé e a sua confiança em Deus em cada ato de sua vida. O seu evangelho é a sua vida, mas nós não podemos desconsiderar que ele várias vezes nos aconselhou que não devemos andar ansiosos, que nós não devemos ficar preocupados pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Quantos e quantos ensinamentos Jesus Cristo nos trouxe, e não somente ele. Quantos e quantos avatares pisaram aqui na terra e demonstraram através da sua vida a fé e a confiança em Deus. Repito, seja lá qual for o nome que você der. Jesus Cristo, meus irmãos, teve todos os motivos para ser vitimado pelo transtorno de ansiedade. Ele tinha plena consciência de que o aguardava no futuro. Ele tinha plena convicção de que ele seria crucificado. Todavia, ele se mostrou a cada dia emocionalmente alegre, tranquilo, lúcido e sereno, mas ele não deixou de se preparar. Mas a sua preocupação foi ativa, a tal ponto que, no horto, orando, ele chegou a transpirar sangue. E nós perdemos grande parte de nossa vida pela tristeza do passado, vivenciando o passado de forma indevida e caímos na depressão, ou deixemos que a nossa vida seja engolida por preocupações excessivas. Não esqueçamos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sigamo-lo, porque cada vez mais seremos saudáveis. Aprenderemos com o Mestre a convicção de que nós somos filhos de Deus e, como tal, Deus nos ampara e nos protege. E se passamos por alguma dificuldade, por algum sofrimento, alguma aflição, ou se algum perigo se avizinha, tenhamos certeza de que, como Deus sempre nos ajudou, Ele sempre vai nos ajudar e nós vamos sair desta ou vencer esta aflição, desde que tenhamos fé.